Eu nunca pensei na minha vida que eu iria dar a dignidade literária à dentadura, e nem vocês jamais pensaram isso, né? Mas aí comecei a pensar das... Quanto tempo ainda tem? Mais 3 horas. Não. Mas eu vou contar para você. Eu vou contar para vocês como é que surge. Eu fui numa cidade interior paulista fazer uma fala e houve uma noite lá que houve um sarau de poesia compostas e recitadas por crianças e adolescentes. E foi muito gostoso. Aí a gente saiu depois do sarau, uns amigos, fomos jantar, e uma das professoras disse que no ano anterior um senhor muito importante na cidade tinha se apresentado porque ele queria recitar o Juca Pirama, que é um poema muito grande. Tudo bem. Aí ele foi lá recitar o poema que estava todo na cabeça dele. Mas havia algo que ele não tinha previsto. A dentadura dele estava frouxa, de modo que a recitação do poema foi uma luta dele com a dentadura, porque a dentadura caía, ameaçava sair pela boca, ele botava dentro. Então todo mundo ficou no suspense, porque nem escutava o poema, todo mundo queria saber quem é que ia ganhar a batalha, se era o poema ou se era a dentadura. No final a dentadura venceu, ele teve de parar de recitar o poema. Você pode imaginar que cena terrível? Aí eu voltei para Campinas e fui ao meu dentista e contei a história para ele. Ele disse, eu tenho uma história parecida para contar a você. Um cliente meu, que é um homem de uns 50 anos, tinha dentadura. Aí ele arranjou uma namorada e planejou fazer com ela uma viagem de recreio, como é que chama? Cruzeiro marítimo. Saía de Santos e até lá, Belém do Pará, não sei, parando de porto em porto. É uma coisa maravilhosa para a lua de mel. Mas aí a dentadura dele estava frouxa e ele... É muito perigoso dar beijo com dentadura frouxa, porque a dentadura pode entalar a moça. Entala a moça. Se a menina quiser, você dá o beijo, o que é isso na minha boca? A minha dentadura, benzinho, devolve ela aqui. Aí, ele fez uma dentadura nova para o homem. Lá foi ele com a namorada dele para o Porto de Santos, estão no navio, lá esperando o navio, na verdade, esperando o navio partir. Estava na murada do navio. Aí ele deu um espirro, a dentadura saiu, caiu lá dentro do mar. Ele ficou de boca murcha. Aí ele ficou desesperado, telefonou para o dentista sobre o que tinha acontecido. Ele disse, deixa a sua namorada aí, deixa ela ir sozinha para o Rio, venha correndo para Campinas, eu te faço a dentadura nova, você pega o avião e encontra com ela no Rio de Janeiro. Foi isso que aconteceu, ganhou a dentadura nova e foi continuar a maravilhosa viagem de amor com a sua namorada. Mas aí eu achei muito divertido isso. Aí comecei a pensar sobre as dentaduras, né, que é um negócio fantástico, né? Eu aprendi, por exemplo, que as primeiras dentaduras, os dentes, eram feitos com dente de escravo, arrancava os dentes dos escravos. E como antigamente não tinha as técnicas modernas de dentadura que agarra na boca, porque elas ficam lá por pressão, um sujeito inventou uma dentadura que tinha uma mola. Então ela ficava sempre de boca aberta. Quando é uma dentadura sempre pronta a morder. Se você colocasse assim na mesa, ela ficava assim de boca aberta. Bom. Aí eu escrevia porque achei tão diferente, divertido, e fui na internet e descobri coisas fantásticas. Antes de falar sobre isso, eu fiquei indignado, pensei o seguinte, por que óculos é uma coisa charmosa e dentadura não é? Não são ambos próteses? Mas são ambos próteses. Aí eu falei, tem ótica, por que não tem dêntica? Dêntica é uma loja especializada em vender dentadura. Você vai lá com a consulta do seu oftalmologista, compra um óculos, você vai lá com a consulta na Dêntica e compra uma dentadura. Esse negócio de comprar dentadura pronta já existe. Quando eu era menino no Rio de Janeiro, tinha uma rua lá chamada Barão de São Félix, lá perto da Central do Brasil, em que havia várias lojas que vendiam dentaduras. As dentaduras ficavam expostas assim em armários, e você ia lá e experimentava a dentadura, como você experimenta agora óculos nas óticas, experimentar para ver se servia, se não servia.
Eu não sei qual é a origem daquelas dentaduras. Eu acho que é o Instituto Médico Legal, que era a origem daquelas dentaduras. Aí na internet eu aprendi uma coisa muito séria, é que as dentaduras frouxas produzem flatulência nos velhos. O Gerson, que é meu amigo ali, ele é médico, ele deve corroborar isso aqui. A razão é o seguinte, porque se ela é frouxa, fica uma camada de ar, à medida que você mastiga, aquilo vai sendo bombeado para o estômago e passa para os tratos inferiores do intestino, de modo que você já sabe que frequentemente velho flatulente quer dizer dentadura frouxa. Então... Descobriu a causa. É isso, né? Então você veja, eu não planejei, você sabe, no nível do inconsciente, as imagens e as ideias, elas fazem amor umas com as outras, elas procuram umas outras. Não é como você está fazendo uma tese, que você pega as ideias e gruda uma na outra. Quando você faz uma tese, você gruda uma palavra na outra. Mas no inconsciente não, é uma dança de palavras. E a única coisa que a gente tem de fazer é tomar nota das coisas que estão acontecendo. Então, é um outro que escreve. É como se fosse... Não tem nada a ver com psicografia, não tem nada disso. Eu vou dizer a você, eu respeito muito toda a crença religiosa de vocês, mas eu desconfio, eu nunca vi uma boa piada vinda do outro mundo. E então, enquanto eu não tiver uma boa piada, é alguma coisa que vem de dentro da gente, que aparece, é como se não fosse a gente. Sobre esse livro que está aí. Eu acho que Adélia Prado diz, Deus existe porque a beleza existe. Eu acredito nisso. Eu não acredito em Deus vingador, Deus de castigo, Deus de inferno, não acredito em nada disso. Isso é invenção de homens com inconscientes perturbados. O Bachelard diz, para se acreditar em inferno, há de se ter muitas vinganças a realizar. Olha, vou repetir, para se acreditar em inferno, há de se ter muitas vinganças a realizar. O meu Deus em quem acredito é um Deus de bondade, de beleza, e é isso que eu adoro, sabe? E fico catando fragmentos de beleza. E a função da beleza é muito interessante. O meu filósofo favorito, que é o Nietzsche, escreveu um livro com o título O Nascimento da Tragédia entre os Gregos a partir do espírito da música. E ele diz o seguinte, que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia muito a sério. Para os gregos, tragédia era tragédia. Para os cristãos não é, porque todas as tragédias têm uma resolução no outro mundo. Então as tragédias sempre se resolvem. Os gregos não, a tragédia era tragédia e fim de papo. Aí ele faz a pergunta, por que os gregos não se suicidaram se eles tinham esse sentimento de tragédia tão grande? E a resposta que ele deu é o seguinte, os gregos dominaram a tragédia através da beleza, transformar o trágico em belo, sabe? E o belo, isso que acontece em ópera, né? Quem gosta de ópera, toda ópera é um negócio extremamente trágico, a Madame Butterfly se mata o outro, sempre tem a ópera sempre termina em matança, a não ser ópera bufa. E por que as pessoas vão assistir ópera se é um negócio tão trágico? É porque são belas. E a nossa vida também é trágica, tem um elemento de tragédia na nossa vida. A gente vai morrer, né?